Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados, disciplina 2. Estamos aqui hoje chegando ao final da nossa disciplina 2, né? Hoje nós falaremos sobre modelo lógico, tá? Nós vamos falar hoje sobre tipos de dados, tá? E vamos falar também sobre chaves estrangeiras, tá? É um assunto muito importante dentro, né, do banco de dados relacional, né? A gente já falou sobre as entidades, falamos sobre diagramas, né? E hoje falamos sobre atributos, né? Falamos sobre o diagrama de entidade e relacionamento, né? Relacionamos a tabela. E agora a gente vai ver como essa tabela será amarrada uma na outra de fato, tá? Existe uma lógica, né, de como a gente faz isso, e isso é feito através de uma chave estrangeira, nos vários tipos de cardinalidade, tá bom? Muito bem, galera, vamos lá. Então, o modelo lógico busca demonstrar as entidades e relacionamentos do banco de dados através de uma nova perspectiva, tá? Então, o modelo lógico ele vai trazer duas novas informações para nós a respeito do nosso banco de dados, tá? Que é os tipos dos dados salvos em uma tabela. Então, cada atributo daquele ele vai ter um tipo de dado específico, tá? E as chaves estrangeiras que unem as tabelas relacionadas. Então, a cada duas tabelas relacionadas, eu tenho uma chave estrangeira, e essa chave estrangeira é a forma que amarra, né, que une essas duas tabelas. A gente vai ver como a gente cria essa chave estrangeira, tá? Ela é um atributo, e a gente vai criar esse atributo na onde ele deve ser criado. Então, existe uma lógica por trás disso, e é importante que vocês prestem atenção, bom? Pois bem, galera, vamos falar então primeiramente sobre tipos de dados. O tipo de dado salvo em uma tabela diz respeito ao formato do dado. Ao formato do dado em cada... Pode colocar aqui. Em cada atributo da entidade. Ou seja, cada atributo possui um tipo de dado específico. Tá? Esse tipo de dado é relacionado ao formato daquele dado. Tá? Exemplos comuns, então, de tipos de dados. Por exemplo, uma data de nascimento. Qual é o tipo dela? Data. Não é verdade? Uma data de nascimento não é um número, por exemplo. Tá bom? Um nome, por exemplo, seria texto. Por exemplo, nome, e-mail. O que mais que nós teríamos aqui? Endereço, né? Qualquer coisa que for um texto, né? Por exemplo, uma frase, né? Seria do tipo de dado texto, certo? Se fosse um salário, por exemplo, salário, tipo, 5 mil reais e 50 centavos, né? Seria um valor que tenha casa decimal, depois da vírgula, né? O tipo 50 centavos. Então, isso seria um número fracionado, tá? E se for, por exemplo, uma idade, tipo, qual é a sua idade? Minha idade é 30. 30 é um número inteiro. Inteiro por que inteiro? Porque ele não tem casa decimal, ele não tem casa decimal depois da vírgula, né? A minha idade não é 30,5, né? Não é 30,50, né? A minha idade é 30, né? Então, o número qualquer, por exemplo, fala um número de 0 a 500, né? 250 é um número inteiro, ele não é um número quebrado, tá bom? Então, esses aqui são os tipos de dados mais comuns que nós temos no nosso banco de dados, ok? No modelo lógico, o tipo de dado dos atributos é identificado. Então, no modelo conceitual, a gente identificou quais são os atributos da entidade, os atributos da entidade que são referentes às características dessa entidade. Nós vimos lá, por exemplo, a gente está fazendo uma entidade carro. Quais são as características de um carro? Cor, né, o modelo, a placa, a quantidade de portas, né, e etc, etc. Ou seja, são as características que formam
aquela entidade. Agora, para cada característica dessa, nós vamos dizer qual vai ser o tipo de informação dela, qual vai ser o tipo de dado dessa informação, dessa característica, que será salvo no banco de dados, ok? Então, o nome do tipo de dado irá variar de acordo com o SGBD. Tá? Tipo de dado é algo muito comum na programação de computadores. Tá? Então, todo desenvolvedor que faça um curso de lógica, por exemplo, ele vai ter aí conhecimento sobre o tipo de dado. Né? Então, toda informação manipulada por um programa de desenvolvimento de software, ela tem um tipo de dado específico. Tá? Então, eu vou falar aqui hoje dos principais tipos de dados que nós manipulamos num banco de dados. Existem outros tipos, mas esse aqui eu vou falar os que a gente usa mesmo e o que vocês vão usar no decorrer desse curso, tá? Difícil a gente geralmente ter tipos de dados fora desses padrões aqui, vamos colocar assim, tá bom? Não é isso, esses nomes, né, esses termos, os nomes dos tipos de dados, eles são termos em inglês. Tá? E esses termos em inglês, esse tipo de dado, esses são tipos de dados que são utilizados no SGBD MySQL, que é o que nós estamos usando no nosso curso. Tá? Todos esses aqui também existem no PostgreSQL também, mas o PostgreSQL também tem outros tipos de dados. Às vezes pode ser um pouquinho diferente, tá bom? Muito bem, então no MySQL os tipos de dados mais comuns são, se for texto, então o tipo de dado é varchar. Certo? Então, quando for texto, nós vamos chamar esse tipo de dado, será tipo varchar. Então, traduzam varchar na cabeça de vocês como se fosse texto, tá bom? O varchar sempre vai vir acompanhado, né, com um número entre parênteses, tá bom? Então, eu vou explicar daqui a pouco o que é esse número. Outro tipo, quando for data, né, tipo data, 30/6/1987, que é a data o dia que eu nasci. Vai ser do tipo date, tá? Date, né? Seria o termo dele em inglês, tá bom? Se for hora, que horas é agora? Agora é 8h30, 8h30. Então, qual é o tipo de dado? Time, tá bom? Se for um número fracionado, se for um número que tem a casa decimal depois da vírgula, como, por exemplo, salário, né, da pessoa, tá? Sim, precisa de, por exemplo, um valor em dinheiro que precisa de saber os centavos, que é um valor quebrado, nós temos os mais comuns, é o doble e o float, tá? Os dois fazem a mesma coisa, tá bom? Salvo é um tipo de dado para número fracionado. E temos aqui o número inteiro, que quando é um número inteiro, tipo 1 ou 2 ou 3, que não tenha casa decimal depois da vírgula, que não seja fracionado, é o integer. Tá? Integer, ok? Integer é um número inteiro, ok? Então, já vamos lá. Pode anotar isso aqui no caderno e já pregar aí na porta da geladeira que isso aqui também é decoreba, tem que decorar, tá bom? Então, os tipos de dados que nós temos são varchar, para texto, date, para data, time, para hora, double ou float, para número quebrado, que tem a casa decimal, e integer, que é para os números inteiros, que não tem casa decimal. Tranquilo? Tem outros tipos de dados, como eu falei, mas que é os que nós vamos utilizar aqui no nosso curso, tá bom? Então, eu quero que vocês saibam esses tipos. Beleza, galera? Então, falando mais especificamente sobre o varchar agora, o tipo varchar, né, o texto, ele recebe qualquer tipo de caractere. Então, o varchar, ele é um tipo de dado meio que coringão. Ele recebe qualquer tipo de caracteres. Pode ser letra, tipo de A a Z, e ele recebe também números ou até símbolos. Símbolos, por exemplo, traço, porcentagem, sinal de cifrão, qualquer tipo de caractere o varchar recebe, ele aceita, tá? Esse tipo de dado. Porém, para o SGBD, o tipo de dado sempre será texto. Então, para o SGBD, por exemplo, a gente criou lá um atributo, certo? Vou dar um exemplo muito claro. O atributo e-mail. A gente tem uma entidade chamada cliente, e essa entidade cliente possui um atributo chamado e-mail. O e-mail, você vai lá digitar o e-mail do cara, né? Por exemplo, colocar o meu e-mail, Jackson, ponto. Ponto não é letra, ponto é um símbolo.
Então, o varchar, se você quer salvar símbolos, certo? Você precisa usar o varchar. O varchar entende, ele salva esse tipo de dado. Então, se você, Jackson, ponto, Henrique, arroba. Arroba é um símbolo. Então, quando você quer armazenar símbolo, use, então, o varchar. O varchar é o tipo de dado que aceita tudo. Está claro? Estou deixando isso claro porque a gente vai ver outros tipos de dados que ele só aceita aquele tipo de dado. Ele é embaçado, ele não aceita outras coisas, não. Por exemplo, você tem um atributo chamado salário e pretende fazer cálculos matemáticos com ele. Né? Então, eu tenho um atributo chamado salário. Se é salário, eu tenho que armazenar ele como float, por exemplo, ou double. Por quê? Porque se for do tipo float ou double, eu consigo fazer cálculos com ele. Eu consigo pegar esse salário e fazer uma conta com ele. Eu consigo, por exemplo, eu tenho lá um atributo salário e dentro desse atributo eu tenho um valor de 1.000. Então, eu consigo pegar 1.000 mais 50. Eu consigo fazer cálculos com ele. Então, se eu quero armazenar um salário e eu quero fazer cálculos matemáticos com esse número, eu não devo armazenar ele com varchar, apesar do varchar aceitar ele. Se eu colocar varchar, ele vai aceitar números também. Mas, se ele for do tipo varchar, ele não faz cálculo. Se você quer, então, fazer cálculos matemáticos com um número, então salve ele com o tipo correto, que seria float ou double, ok? Pois não podemos fazer cálculo com texto, né? Não tem muita lógica você fazer cálculo com texto, né? Tipo assim, tipo letra A menos símbolo de interrogação, né? Isso não é cálculo, não tem muita lógica. Já se você tem um atributo numérico, mas quer armazenar símbolos junto com um número, aí você não vai salvar ele como float ou como double, você vai salvar ele como varchar. Exemplo clássico dos clássicos: CPF. CPF é número, não é? Correto? Então, CPF é um número de 11 dígitos, correto? Mas é muito comum as pessoas, quando a pessoa vai escrever o CPF, você pode prestar atenção, a pessoa coloca assim, ó, vou colocar aqui um CPF fictício, 1, 2, 3, aí ele coloca ponto, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, tracinho, 1, 2. Né? Esse 1, 2 é o final, é o dígito verificador. Então, normalmente as pessoas falam de CPF, né? As pessoas leem o CPF e escrevem o CPF, o número mais símbolos. Nesse caso, apesar de CPF ser número, se eu quero salvar o CPF com o símbolo, ele precisa ser varchar. Está claro isso? Deram para entender esse tipo de exemplo? Então, varchar aceita tudo, tá bom? Tudo, mas cuidado, né, com o que você usa do varchar. Se for, por exemplo, números, se você quer fazer cálculos, aí o varchar não vai fazer cálculo. Então, fiquem muito atentos a isso, beleza? O tipo varchar, ele vem acompanhado com um número dentro do parênteses, né? Como eu falei agora há pouco. Exemplo, varchar 100, entre parênteses. Esse 100, ele pode ser qualquer número. Por quê? Porque esse 100, esse número, ele corresponde ao tamanho do texto, certo? Ao tamanho do texto, ou seja, quantos caracteres, certo, aquele tributo irá aceitar. Então, suponhamos que eu tenho lá um atributo na tabela cliente, um atributo nome, numa tabela chamada cliente, certo? Se eu coloco esse atributo nome lá no banco de dados e falo que ele vai ser um varchar e o tamanho dele vai ser 100, eu só posso ter nomes com até 100 caracteres. Isso inclui tudo, letras, certos? E espaços também. O espaço, quando você dá um espaço, não dá um espaçozinho lá no seu computador, o espaço, o computador entende como se fosse um caractere, ok? Então, no máximo 100. Então, se for um nome, não precisa ficar com preguiça e nem com vergonha de só colocar só 100. Coloca logo 200, 300 caracteres. Agora, vamos supor um exemplo muito comum. Eu tenho a entidade cliente e ela tem um atributo chamado sexo, que vai identificar se ela é masculino, se esse cliente é masculino ou feminino. É muito comum as pessoas colocarem varchar e ir lá colocar só um caractere. Geralmente as pessoas colocam caracteres para quê? Ela vai lá colocar só M e F. M para maiúsculo, F para feminino. Então, pode ser feito assim também, tá bom? Então, esse número, ele é
o que define o tamanho, a quantidade de caracteres que pode ter esse atributo do tipo varchar. Está claro isso? Prosseguindo. Então, exemplo. Como é que a gente escreve isso no meu banco de dados? A gente escreve assim, ó, o nome aqui seria o nome do atributo, varchar, e aqui entre parênteses o tamanho dele, que no caso seria 10. Está claro isso? Então, seria, se eu colocasse 10 aqui, significa que o nome dentro desse atributo, esse atributo nome da tabela, não pode ter mais do que 10 caracteres. Então, cuidado com o tamanho. Não fique com dó de tamanho. Podem colocar tamanhos grandes, tipo 200, 250, tá bom? Outra informação importante. O tipo varchar precisa de aspas simples entre o texto inserido no atributo. Então, quando eu for inserir o dado dentro do atributo do banco de dados, da tabela do banco de dados, dentro da tabela, quando eu vou inserir lá um registro, um registro dentro da minha tabela, a informação do nome, certo, do atributo que tiver varchar, ela tem que ser inserida com aspas simples, entre aspas simples, ok? Ah, professor, por quê? Porque é assim, tá? Essa é a regra. Então, entre aspas simples, tá? Da frase ou da palavra que você está colocando. Não é colocar cada palavra entre aspas, não. É toda a frase, todo aquele texto que você vai colocar dentro daquele atributo, né? Entre ele, aspas. Então, por exemplo, aqui, ó, Jackson Henrique seria, né, aspa aqui no começo, aspa aqui no fim. Está claro isso, galera? Legal. Tipo date. O tipo date é utilizado somente para datas, tá? Ele não aceita receber números, textos ou horas. Então, o tipo date, se eu colocar um atributo e dizer que ele é do tipo date, ele só vai aceitar data. Ele não vai, se você tentar colocar lá o nome Jackson Henrique num atributo que é do tipo date, ele não aceita, vai dar erro. Está claro? Data, tipo date. Exemplo, tipo, ó, data de nascimento do tipo date. No MySQL, as datas são inseridas no banco de dados de uma forma diferente, tá? Isso aqui com coisinhas para decorar também, para gravar, para anotar no caderno assim, colocar aquele redondão assim, ó, na caneta para não esquecer. As datas no banco de dados, ela é de trás para frente, tá? Ela é de trás para frente, ou seja, é ano, mês, dia. Como é que a gente escreve aqui no Brasil? Dia, mês e ano, correto? No banco de dados, tá? Ele segue o padrão americano, que é ano, mês e dia, tá bom? No MySQL também, a data também é inserida entre aspas simples, tá bom? Olha só, tá aqui um exemplo, olha só. Exemplo, 2020, mês 8, dia 31, tá vendo? A separação entre ano, mês e dia é feito com um tracinho, tá bom? E a gente coloca essa data entre aspas também. Por que entre aspas? Porque se eu não colocar entre aspas, o MySQL não reconhece o tracinho separador, aí dá erro, tá bom? Então, eu preciso colocar entre aspas simples a data também, tá? Professor, e se eu colocar o seguinte, se eu, em vez de eu colocar a data de nascimento aqui, em vez de colocar do tipo date, eu colocar do tipo varchar, vai salvar? Vai. Mas aí tem funções que a gente cria, formas de verificação que nós criamos no banco de dados, que só funciona se a data, né, essa data aqui 2028, do 31 de 8 de 2020, estiver no formato date. Então, tomem cuidado. A regra é data, galera, tipo date, tá bom? Data, tipo date. Então, entende-se data como dia, mês e ano. Professor, eu só tenho duas informações, eu só tenho um mês. Então, aí, meu amigo, aí você vai salvar como varchar mesmo, tá bom? Data, então, pede dia, mês e ano. Top? Legal, galera. Tipo time, tá? O tipo time é utilizado somente para horas. Ele também é um cara que ele não aceita outra coisa, não. É só hora para ele. E ele também não aceita números, textos ou datas, tá? Ele só aceita hora, certo? Aqui é um exemplo, hora underline de início do tipo time.
No MySQL, as datas são inseridas no banco de dados de uma forma específica também, tá bom? Só que ela não é de trás para frente. Só que uma hora precisa de hora, minuto e segundo, tá? Então, se eu for salvar lá, qual é o horário de início da partida de futebol? A partida de futebol vai começar às 19 horas. Então, eu vou salvar como? Olha só, 19, 2.00 do minuto, 2.00 do segundo. Ok, galera? Então, como o tipo date, o tipo time também precisa de aspas. Seguindo a mesma lógica, ele precisa de aspas para reconhecer o separador. Aqui, que no caso é o separador, aqui é o 2 pontos. Professor, quero salvar a hora. Em vez de colocar o dois pontos aqui, eu quero colocar tracinho, porque eu acho mais bonito. Não é assim. Não funciona, tá? É 2 pontos para separar hora. E a hora segue a sequência normal de hora, minuto e segundo, tá bom? Hora, minuto, segundo. São coisas aqui, pessoal. Esse tipo de informação é para anotar no caderno e é para decorar, para lembrar, deixar algo bem destacado assim, ó, que quando vocês forem lá programar, a gente começar aí mais para o código mesmo, vocês vão começar a precisar desse tipo de conhecimento, que é muito importante. Tipo float ou double. Esses dois tipos são os mais utilizados para números fracionados, tá? Float ou double, você pode usar qualquer um dos dois. Eu, nos meus códigos, que a maioria dos códigos, quando eu for disponibilizar códigos meus para vocês analisarem ou fazerem alguma coisa, vocês vão ver que eu uso bastante float, tá? Não é porque o float é melhor que o double, os dois são a mesma coisa. Então, os tipos float ou double são usados para números fracionados, ou seja, que precisam demonstrar um valor com casas decimais, ok? Então, número fracionado é aquele número que tem casas decimais depois da vírgula, ou seja, é um número que tenha centavos, vamos colocar assim, tá bom? Ou uma metragem, né, que tenha lá, tipo, quantos deu? Esse aqui deu 0,8 metros, é um número quebrado. Normalmente é utilizado para valores financeiros, para demonstrar os centavos. Por exemplo, salário, tipo float. Salário é um valor em dinheiro, é um valor monetário. Se é monetário, possui centavos. Exemplo de um número fracionado, 550. Né? Então, 500,50 é o que? É a forma do número fracionado que a gente usa aí no dia a dia, na matemática simples. Tá? Mas na computação, no banco de dados, no MySQL, tem regras específicas para o float e para o double também. No MySQL, esse formato não precisa de aspas simples, tá bom? Então, se for número, certo? Número float ou double, não precisa de aspas. Anotem, tá? Porém, ao inserir um número, não temos a vírgula ao separar a casa decimal, mas sim um ponto. Tá? Então, quando a gente escreve um valor financeiro na matemática 500,50, se fosse aqui fosse em reais, R$500,50, no computador, no banco de dados, o enfeite de ser vírgula será ponto. Então, 500,50. Ok? Professor, mas o ponto não é para separar o centavo, é para separar a casa do milhar, né? Geralmente a gente coloca, tipo, se fosse aqui 1.500, seria 1.500,50. Tá? No computador, no banco de dados, não existe separação da casa de milhar. Tá? Não temos separação, não separamos o milhar. Então, o milhar fica junto, assim, ó, fica dessa forma. Ó, 1.500, tá? 1.500, tudo junto. Ponto, aí vem a casa dos centavos. Entenderam, galera? Está claro isso? São regrinhas que eu estou explicando aqui agora que é preciso saber, é preciso decorar, não tem outro jeito, tá bom? Então anotem isso aí bem destacado no caderno, tá bom? Coloca aí uma seta assim, ó, decorar, faça uma coisa aí para vocês não esquecerem, tá bom? E por fim, nós temos o tipo integer, tá? O tipo integer, né, o famoso inteiro, serve para armazenar o número inteiro, ou seja, um número que não possui casa decimal, tá? Esse número não possui casa decimal. São normalmente usados para demonstrar... Para tá fora aqui. Tira aqui, pronto, aí.
são normalmente usados para demonstrar um dia, mês ou ano separado. Então, se eu quero mostrar só o dia, só o número 30, tá? Então, 30 é um número inteiro, não é quebrado. Então, é um número que a gente vai usar, um tipo de dado a gente vai usar o integer. Ou um número simples. Exemplos, 1990 é um número, 06 é um número, 50 é um número. Tá? Então, quando for um número que não tem casa decimal, sempre vai ser integer, tá? No MySQL, esse formato não precisa de aspas simples. Então, como é que vocês devem decorar? Então, lembra, quando for número, quando for numeral, seja ele inteiro ou quebrado, não tem aspas no MySQL. Não tem aspas. Fora esses dois, o restante tem aspas. Data tem aspas simples. Time, tempo, hora tem aspas simples. E texto, varchar, tem aspas simples. Top? Tá conseguindo pegar legal? Beleza. Então, é importante lembrar que os atributos identificadores das entidades, né, que é a nossa chave primária, que é o atributo com aquela pontinha pintadinha do diagrama de entidade de relacionamento, esses atributos sempre serão do tipo inteiro, tá? Isso é uma sequência numérica. Exemplo prático, olha só que legal. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, a tabela funcionário. A tabela funcionário tem vários atributos, tem um ID, o nome, CPF, RG, endereço, data de nascimento, telefone, salário, função e hora de entrada. E aqui uma tabelinha de conversão desses para a gente identificar, uma tabelinha para vocês identificar os tipos desses dados, olha só. ID, qual é o tipo? Integer, né? Inteiro. Qual seria um exemplo? Né? Como é que seria isso dentro da tabela? Como é que ficaria? Sem aspas, tá vendo? Nome, varchar. Como é que ficaria isso? Entre aspas, tá vendo? Jackson. CPF, é um varchar. Por que é varchar? Porque eu estou salvando os pontos, olha só. É um número mais, estou salvando os pontos. Não, se eu estou salvando o ponto, é um CPF. Tá? Se eu estou salvando o ponto, se eu estou fazendo símbolo, tem que ser varchar. RG, mesma coisa, é um número, não é? Mas eu estou salvando aqui, ó, da onde é o órgão emissor, que é um texto, então tem que usar varchar, lembra disso. Endereço, varchar. Data, date, olha. Então, data é um date. Como é que é o date? Entre aspas, e é de trás para frente, ó. Ano, mês, dia. Telefone. Telefone segue a mesma lógica. É todo número, não é? Não, não é todo número aqui. Por quê? Porque tem um espaço aqui, ó, entre o 8 e o 5. O espaço para o computador é símbolo. Se eu quero salvar símbolo, tem que ser varchar. Se eu fosse salvar, se eu quiser salvar com um número, eu tinha que tirar esses espaços. Não poderia salvar com espaço. Entenderam aqui a lógica? Salário do tipo float, olha só. R$30.500, quem me dera, né? Se fosse esse salário que fosse o meu salário mesmo. Então, 30.500, não tem separador de milhar, ponto 50. Ponto 50, o 50 é os centavos, é para separar a casa decimal. Função, varchar, tá vendo? Lá, varchar, professor, entre aspas. Hora de entrada, tipo time. Como é que é o time? Entre aspas também, hora, minuto e segundo separado por 2 pontos. Top, galera? Tá dando para pegar? Espero que sim. Agora, para provar que vocês aprenderam mesmo, vamos praticar. Trouxe aqui um pequeno diagrama para vocês, um diagrama de um sistema, de um banco de dados, de um hotelzinho, bem só o núcleozinho dele, tá bom? Quarto, produtos, hospedagem, funcionário e cliente, tá? Um diagraminha de entidade e relacionamento, tem os atributos. O que vocês vão fazer agora? Vai olhar para esse atributo, vai olhar para esse diagrama, vai pegar o seu caderninho aí agora, né? Ou se você não estiver usando caderno, você pode abrir um bloquinho de notas, ou um Word, ou um Excelzinho, tá? Se vocês quiserem fazer nesse modelinho aqui, ó, fica bem legal, tá? Não precisa colocar exemplo, não. Pode colocar só... Se você quiser colocar o exemplo também, fica bom que você já vai praticando, né? Como é que insere eles. É muito importante decorar isso, tá? Mas o exercício é para você identificar qual vai ser o tipo de dado desse atributo, tá bom? Então, anotem aí no caderno, no Excelzinho, façam a identificação, tá? Para vocês ir treinando, tá? Isso aqui é para praticar, ok? Então, pausem o vídeo agora e pratiquem, beleza? Pois bem, galera, praticaram? Conseguiram identificar?
Fizeram aí na tabelinha do Excel, ou fizeram no Word? Espero que sim. Viu como é que é fácil? A gente tem que ir praticando para ir treinando. Vamos falar agora das chaves estrangeiras, galera. A chave estrangeira é um atributo que nós criamos em uma tabela para dizer que ela está amarrada com a outra, ok? Que ela está relacionada com a outra. O relacionamento no banco de dados, ele só existe de fato quando eu tenho uma chave estrangeira em uma das duas tabelas que estão relacionadas. Sem a chave estrangeira, não existe o relacionamento de fato, tá bom? Então, até aqui, vocês conheceram dois tipos de atributos no banco de dados, né? Que nós vimos até agora no momento no diagrama, no modelo conceitual. Nós vimos o atributo simples, que é todos os outros atributos normais, e o atributo identificador, que é o cara que identifica o registro de forma única. Lembra? Falamos disso na aula sobre o modelo conceitual. Não lembra, galera? Pausa esse vídeo aqui agora, vai lá na videoaula e assista de novo, ou vá naquela parte que eu falei para vocês relembrarem, tá bom? O atributo identificador também é chamado de chave primária, tá? Chave primária ou primary key, ou mais comum chamar ela de PK, tá? Atributo PK é de primary key, que é chave, que é key, primária, que é primário. Agora iremos conhecer um terceiro tipo de atributo, que é a chave estrangeira. Então, a chave estrangeira é um tipo de atributo específico, tá? A chave estrangeira, ou também chamada de foreign key, foreign é estrangeiro em inglês, key é chave, tá bom? FK é a abreviação, né, de foreign key, tá bom? É um atributo criado na tabela que recebe o N. Então, anotem isso. A chave estrangeira é criada na tabela que recebe o N entre duas tabelas relacionadas. Então, tem a tabela aqui A e a tabela B. A tabela A tem o sinal de N e a tabela B tem o sinal de 1. A tabela A, por estar com o sinal de N, recebe a chave estrangeira. Eu vou mostrar um exemplo aqui bem prático para vocês, tá bom? Esse atributo, essa chave estrangeira que é criada, ela tem o objetivo de amarrar a relação, tá? Então, a relação, ela só é efetivada quando eu crio uma chave estrangeira, beleza? A chave estrangeira, ela corresponde ao atributo identificador. Olha só, então a chave estrangeira, ela vai referenciar, ela é uma referência, tá? Ela corresponde ao atributo identificador da tabela com a cardinalidade 1. Então, aqui falamos que eu tenho a tabela A está com N e a tabela B que está com 1, certo? Então, a gente vai criar a chave estrangeira na tabela A. Minha mãozinha aqui, ó, lado esquerdo do vídeo, tá bom? Então, a tabela A, desse lado esquerdo, vai receber a chave estrangeira. Essa chave estrangeira, ela é referente ao atributo identificador da tabela que está com 1. Então, o nome dessa chave estrangeira que eu vou criar aqui, ela é uma referência ao nome do atributo identificador da tabela B. Ok? Então, por fim, as foreign key, as chaves estrangeiras, sempre são do tipo inteiro, uma vez que são representações das chaves primárias, dos atributos identificadores. Achou confuso? É confuso mesmo. No comecinho, assim, galera, eu sei que alguns devem estar achando fácil, devem estar achando um pouquinho mais complicado, mas vamos tentar entender aqui agora. Vamos a um exemplo mais prático, em vez de ficar mostrando as mãozinhas, tá? Olha só esse exemplo. Então, eu tenho aqui uma tabela chamada setor de uma empresa, certo? Essa tabela setor tem um nome e o local dele, ok? Essa tabela setor está relacionada com a tabela funcionário. Na tabela funcionário existem vários atributos simples e o atributo identificador, que é o ID, ok? O relacionamento é 1 para N. Lembra? Quando a gente vai falar qual é o relacionamento entre duas entidades, a gente sempre fala a cardinalidade máxima delas. Lembra? Está na aula também sobre cardinalidades, tá? Então, um setor possui vários funcionários e um funcionário está relacionado a um setor específico. Ok?
Está claro isso? Muito bem. Então, setor está com a cardinalidade 1, cardinalidade máxima 1, e funcionário está com a cardinalidade máxima n, ok? Então, qual é a regra que eu ensinei para vocês? Né? Nós temos aqui as duas cardinalidades. Qual é a regra que eu ensinei para vocês? Sempre a tabela que está com o n vai receber uma chave estrangeira. Essa chave estrangeira será uma referência à chave primária, ao atributo identificador da tabela que está com o 1. Tá bom? Então, aqui nós temos os dois relacionamentos, relacionamento 1 para n, como eu falei. Então, a tabela que vai receber a chave é a tabela que está com n, então é a tabela funcionário. Logo, deixa eu baixar aqui minha carinha. Logo, o atributo deve ser criado na tabela funcionário, tá bom? Esse atributo que é criado na tabela funcionário é a chave estrangeira, e esse atributo que é criado, o nome dele é uma referência à chave primária da tabela que está com 1. Observe que para mim fazer a referência, como as duas chamam-se ID no modelo conceitual, no modelo lógico a gente vai colocar um apelidozinho no nome do atributo chave estrangeira. Então vai ser ID, underline, e eu vou colocar uma abreviação da tabela que ele representa. Qual é a tabela que ele representa? Setor. Aqui, então, ficou 7. Geralmente, essas abreviações a gente coloca 3 letrinhas, tá bom? E aqui, underline, FK, por fim, que é para dizer que esse atributo, me olhar para ele, eu ver o nome dele, eu falar, cara, ID, underline 7, underline FK, quando eu olhar para ele, eu sei que esse cara é uma chave estrangeira, e essa chave estrangeira é da tabela setor. Está claro isso? Sim ou não? Então, simbora. Então, olha só. Aqui, a FK, a foreign key, a chave estrangeira, é a primary key, é uma referência à chave primária da tabela com 1. 7 é a abreviação de setor, como eu acabei de falar para vocês. Ok? Trouxe também aqui mais um exemplo bem legal para vocês entenderem. Olha só. Então, como que ficaria isso na criação, né, do meu banco de dados, né, na criação do modelo lógico? Então, aqui eu tenho a tabela setor, aqui em cima, essa primeira tabela, né, ID, nome, CPF, aqui os tipos de dados dela. E aqui nós temos a tabela funcionário, os tipos de dados de funcionário. E observe, então, que agora a tabela funcionária ganhou mais um atributo, que é o ID underline 7. Faltou aqui um underline FK, né? Deixa eu colocar aqui logo, underline, aqui, pronto, para não esquecer depois. Underline FK, do tipo inteiro, tá? 1. 1 é referência, um exemplo seria o número 1, que vai ser uma referência a uma chave primária, ok? Legal? Olha só, aqui eu trouxe um outro exemplo bem legal para vocês também, olha só. Vamos agora pensar na tabela, né, nos registros da tabela, ok? Para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho a tabela setor. Aqui dentro da tabela setor eu tenho 3 registros. Então, aqui eu estou mostrando a tabela, já lembrando, lembra que a tabela dentro dela é como se fosse uma planilha de Excel com colunas e linhas. As linhas são os registros, falamos bastante disso nas aulas sobre modelo conceitual. Ok? Então, aqui nós temos uma tabelinha chamada setor, né? É uma representação dessas duas tabelas. E aqui eu tenho 3 registros. Então, eu tenho o registro 1, o nome do setor é vendas, o local é frente. Registro 2, ID2 financeiro, ID3 almoxerifado. Ok? Então, a tabela setor tem 3 registros. A tabela funcionário, por sua vez, tem 2 registros. Então, tenho aqui o registro Jackson, né? CPF, com todos os dados. E olha só, como é que eu referencio? Olha só, o ID underline 7, o setor dele. Qual que é o setor dele? O setor dele, então, é 1. Se eu colocar o setor aqui, 1, significa o quê? Olha só, que esse setor corresponde ao ID1, ao registro número 1 da tabela setor. Então, quer dizer que o registro de Jackson está amarrado, está relacionado com o registro número 1 de vendas. Então, se eu perguntar por assim, qual é o setor
do funcionário Jackson, o setor do funcionário Jackson é o setor 1, que equivale ao setor vendas. Entenderam essa ideia? Sim ou não? Isso aqui no banco de dados é feito dessa forma. Se a gente vai olhar as tabelas desse jeito, a gente vai ver aqui um 1, né, em vez de ser escrito vendas, o que a gente olha na chave estrangeira sempre é o número. Tá? Esse número é o número correspondente a um registro específico. No caso aqui, o registro 1. Já se olhar para o exemplo do registro 2, a tabela funcionária, então o registro número 2, a tabela funcionária é a Ana Paula. A Ana Paula Silva, por exemplo, ela está lotada, ela está relacionada ao setor número 2. Ela está relacionada ao setor de vendas? Não. Por quê? O setor de vendas é a ID1. O setor 2 é o setor financeiro. Então, o registro da Ana Paula está relacionada com o setor financeiro. Estão entendendo isso? Estão entendendo como que a gente amarra os registros? Para que serve esse relacionamento? Tá dando uma esclarecida? Espero que sim. Lembre-se, galerinha, a chave estrangeira ela só existe a partir do modelo lógico, tá? Então, o nosso diagrama de entidade de relacionamento é criado, depois a gente cria o diagrama de entidade de relacionamento, que a gente vai começar a identificar as chaves estrangeiras. E até temos, né, ferramentas específicas para o modelo lógico que eu vou ensinar vocês na próxima aula. Uma delas é o MySQL Workbench, que eu já até comentei com vocês nas últimas aulas, e o próprio BR Modelo também faz o modelo lógico. É o mesmo diagrama de entidade de relacionamento, só que representado de uma forma diferente, com essas novas informações que eu estou trazendo. Quais são as novas informações do modelo lógico? O tipo de dado e a chave estrangeira. Beleza? Mas você pode estar se perguntando, pô, professor, o senhor fez aí a chave estrangeira de N para 1, ou de 1 para N, né? Se eu tenho 1 para N, quem está com N recebe a chave estrangeira do 1. Ok? Até aqui? Top. Mas e o N para N? Uma recebe a chave uma da outra? As duas recebem? E o 1 para 1, como é que fica? Ninguém recebe a chave de ninguém? Vamos agora para, primeiro, falar sobre a possibilidade do N para N. Quando é N para N, o que eu faço? Lembre-se, o modelo relacional, N para N, só existe, o relacionamento N para N, ele só existe no modelo conceitual. O modelo conceitual é o diagrama de entidade de relacionamento. No diagrama de entidade de relacionamento, a gente coloca o N para N top. Mas, a partir do modelo lógico, né, então no modelo lógico e no modelo físico, quando a gente for criar o código do banco de dados, esse relacionamento N para N, ele não existe. Só existe o relacionamento N para 1 no modelo lógico e no modelo físico, principalmente. Então, para resolver isso, a gente tem que desmembrar o relacionamento N para N. Tá? Para que esse relacionamento N para N se transforme em relacionamento N para 1. Como é que eu faço esse desmembramento? Eu tenho que criar uma terceira tabela no meio do relacionamento entre as duas tabelas N para N. Hã? Como assim, professor? Então, tenho duas tabelas relacionadas, a tabela A e a tabela B, as duas são N para N. Então, entre esse relacionamento das duas tabelas, eu vou criar uma nova tabela, uma terceira tabela. Tá confuso? Vamos a uma prática aqui, vamos mostrar como isso é feito. Então, aqui, ó. Então, eu tenho aqui as tabelas produto e a tabela venda, certo? Então, a tabela produto tem o ID, o nome, o valor e o estoque, são atributos da tabela produto, e a tabela venda com ID, data e valor. O relacionamento máximo entre as duas tabelas é de N para N, porque um produto está relacionado a várias vendas, ele é vendido várias vezes. Por sua vez, uma venda possui vários produtos relacionados a ela. Então, eu tenho que resolver esse N para N. Como é que eu faço isso? Olha só, então eu tenho um N para N, né? Identificamos o relacionamento. Então, nós criamos uma terceira tabela. Como? Assim, ó. Então, na onde era o relacionamento, eu vou criar uma nova tabela, certo? Essa nova tabela, galera, ela vai ter um ID de identificador do registro normal, e essa nova tabela, o nome dela será
uma conjunção entre os dois, os nomes das tabelas que originaram essa terceira tabela. Então, tinha a tabela produto e venda, e eu criei a tabela produto underline venda. Então, produto underline venda, né, é uma junção do nome da tabela produto e da tabela venda que deram origem a essa terceira tabela nova. Tá bom? Observe que agora a tabela nova, a tabela produto underline venda, é a tabela que está recebendo N. Tá? Essa tabela agora nova vai ficar com N. Por sua vez, a tabela que deram origem para a terceira tabela, no caso aqui a tabela venda e produto, ficará com o 1. Então, essa é uma regrinha para decorar. Então, N para N, o que eu faço? Crio a terceira tabela. Pá, cria a terceira tabela. Quem fica com o N da parada aí? Sempre a terceira tabela vai carregar o N. Então, ela carrega a terceira tabela, ficou com o N, e as tabelas que deram origem a ela ficam com 1. Dessa forma, obviamente, eu tenho um relacionamento 1 para N, 1 para N. Eu tenho um relacionamento de 1 para N com produto e produto underline venda, e tenho um relacionamento de 1 para N entre venda e produto underline venda. Dessa forma, olha só, nós temos ali 1 para N, 1 para N, e aí a tabela, né, eu desmembrei o relacionamento, então transformei o relacionamento que era N para N em um relacionamento 1 para N. Entenderam isso, galera? Regra para decorar, para anotar no caderno. Anotem isso para vocês, destaca assim, eu passo o marcador de texto, coloco uma seta assim para vocês não esquecerem, tá bom? Regras do N para N, regras que eu tenho que decorar, pregar na porta da geladeira. Quando houver N para N, cria-se a terceira tabela, ligada às duas tabelas de origem, ok? Que nós fizemos aqui agora há pouco, né? Tínhamos duas tabelas, N para N, criamos uma terceira a partir do nome das duas. Regra 2. A terceira tabela recebe o nome das duas tabelas de origem. Como eu fiz aqui, né? A terceira tabela ficou com o nome das duas, ó, produto underline venda. Regra 3. A terceira tabela recebe o N na relação com as duas tabelas de origem. Como eu mostrei aqui para vocês também, ó. Então, a terceira tabela que vai ficar com o N. 4. Já as tabelas de origem ficam com 1. Como eu mostrei aqui para vocês, ó. As tabelas de origem, produto e venda ficaram com o 1 da relação. Regra 5. Assim, a terceira tabela recebe as chaves estrangeiras da tabela de origem. Né? Então, olha só. Regra 5. Eu tenho a terceira tabela. Se agora eu tenho uma terceira tabela que tem relacionamentos N para 1, ou seja, a tabela com N, a regra básica que vocês aprenderam agora há pouco é toda vez que tiver 1 para N, o N recebe o sinal da chave estrangeira, não é? Então, aqui, no caso, produto underline venda vai receber a chave estrangeira da tabela produto, né? Lembrando que a chave estrangeira é uma referência à chave primária de produto. Então, aqui ficou ID, underline pro, para me identificar a chave, underline FK, e aqui ficou ID, underline vem, que é de vendas, underline FK. Beleza, galera? Tá top? Bora. Agora, então, vamos praticar, tá? Hora de praticar. Então, eu trouxe aqui aquele tabelinha, aquele mesmo atributo que vocês identificaram os tipos de dado. Agora, no caderninho de vocês aí, ou até mesmo no BR Modelo, se vocês quiserem, podem já fazer no BR Modelo, né? Fica bem legal, tá? Ou no BR Modelo, ou no caderno, você vai agora desmembrar o N para N, tá? Desse diagrama, beleza? E identifique os tipos de cada atributo que vocês já fizeram, né? Então, só tirar isso aqui. Eu já tinha falado para vocês fazerem isso, né? Já, né? Tá aqui. É o mesmo diagrama, verdade. Achei que eu tinha colocado um diagrama diferente. Não. Cadê, galera? Uai, pessoal. Cadê a hora de praticar? Tá aqui. Então, a gente identificou os dados. N para N aqui. Tá. N para aqui, hora de... Então, não precisa desse identificar, que vocês já identificaram. Então, só vai desmembrar o N para N mesmo, tá bom? Então, naquele mesmo diagrama onde vocês identificaram os dados, agora você vai desmembrar os N para N aqui, tá bom?
Então, quais são os N para N's aqui? Nós temos N para N entre quarto e produto. Então, temos que resolver esse N para N, nós temos que tirar esse N para N. Temos um N para N entre produto e hospedagem, temos que resolver esse N para N também, tá? E temos o N para N entre hospedagem e cliente. Então, nós temos 3 relacionamentos que nós temos que resolver criando a terceira tabela. Então, pausem esse vídeo agora, tá? É muito importante que vocês pausem agora mesmo e façam agora a atividade que está fresquinho na memória para vocês exercitarem, tá bom? Então, é isso aí. Beleza, galera. Praticaram, fizeram o N para N, né? Seguiram as regrinhas, não tem erro, pessoal. É só seguir o passo a passo, a regra 1, 2, 3, 4, 5, que dá tudo certo, tá? Papo muito fácil, muito bom. Beleza, então a gente falou de 1 para N, ok? Falamos de N para N, o que a gente faz quando tem N para N no diagrama entidade relacionamento, e quando tem 1 para 1, como é que fica? No relacionamento 1 para 1, você deve escolher uma das tabelas para receber a chave estrangeira. Como assim, professor? Se uma vai receber a chave estrangeira, mas só não recebe a chave estrangeira quando a tabela está com N, se for 1 para 1, escolhemos uma tabela para receber a chave da outra. Por quê? Porque na prática, pessoal, na prática, o único relacionamento que existe dentro do banco de dados, isso no modelo físico principalmente, é o 1 para N. O 1 para 1, galera, e o N para N, ele só existe mesmo no modelo conceitual. Por isso que chama conceitual, que é um conceito ainda. Depois, na prática, isso é apenas 1 para N, ok? Mas, pelo amor de Deus, não é para vocês pararem de fazer 1 para 1 lá no diagrama de entidade de relacionamento, porque existe um 1 para 1 na entidade de relacionamento por causa das leituras. Lembra das regrinhas das leituras? Tem que colocar. Mas agora, no modelo lógico e no modelo físico, principalmente, a gente vai transformar esses relacionamentos. Quando for N para N e 1 para 1, a gente precisa fazer essas transformações. Então, no 1 para 1, a escolha da tabela, escolha a tabela que faça mais sentido ao receber a chave da outra. Porque o N para N é o quê? É uma tabela que está relacionada somente com o registro da outra e um registro da outra, né? E assim vice-versa. Então, vamos aqui a um exemplo. Por exemplo, então eu tenho aqui a tabela, é a mesma tabela, naquele diagrama de produto e venda, e eu tenho um relacionamento aqui de entrega com venda. Presta atenção. Uma venda, a venda número 22, só está relacionada a uma entrega somente. Então, é bem parecido com o aplicativo, né? Eu faço um pedido lá no iFood, então uma venda foi feita para o cliente, será feita uma entrega. Então, uma venda está relacionada a uma entrega somente. Por sua vez, uma entrega, né? O ato de entregar só está relacionado a uma venda. Então, o cara vai lá entregar aquela venda para você. Então, aqui está um relacionamento 1 para 1, certo? Não tem N na relação. Então, aí tu pensa, professor, beleza, se não tem N de ninguém, a gente não relaciona ninguém. Mas não pode, porque o relacionamento, pessoal, a amarração no banco de dados, ela só é feita quando existe chave estrangeira. E a chave estrangeira, ela tem que existir. Então, quando tiver 1 para 1, eu devo escolher uma das duas tabelas, do 1 para 1, para receber a chave estrangeira da outra. E a gente tem que fazer isso usando uma lógica que faça mais sentido, tá? Então, aqui eu tenho 1 para 1. Então, quem que vocês acham que faz mais sentido receber a chave uma da outra? Você acha que venda deve receber a chave de entrega ou entrega recebe a chave de venda? Na minha interpretação, como professor, eu acho que, não seria como professor, mas usando uma lógica mesmo, eu acho que a lógica faz mais sentido entrega receber a chave de venda, né? Porque a entrega tem que identificar qual é a venda, não é verdade? A entrega precisa identificar de qual venda ela está entregando. Então, assim, eu coloco a chave estrangeira, no caso, no relacionamento aqui 1 para 1 entre entrega e venda, quem receberá a chave estrangeira é a tabela entrega. Então, ela vai receber a chave de venda. ID underline venda. Ok, galera? Está claro isso? Tem que decorar. Então, lembre disso, pessoal. Anotem. Então, o que nós fazemos? 1 para N, o que eu faço? Quem está com N, recebe a chave estrangeira, ok? N para N, o que eu faço? Desmembro o N para criar uma terceira tabela. Quando eu crio a terceira tabela, eu gero o relacionamento N para 1. Com N para 1,
quem está com N recebe a chave. E quando eu tenho 1 para 1, o que eu faço? 1 para 1, eu escolho uma das duas tabelas, pode ser qualquer uma das duas tabelas, para receber a chave estrangeira da outra, tá bom? Não é somente uma das duas recebe a chave. Não é a entrega recebe a chave de venda e venda recebe a chave de entrega. Não é isso. Uma das duas apenas recebe, tá bom? Legal? Então, agora vamos aí praticar mais ainda. Deixa eu colocar minha carinha aqui embaixo. Pronto, aí, foi. Então, olha só. Trouxe aqui aquele diagrama que eu criei com vocês na aula. Do diagrama que nós criamos juntos na videoaula sobre a ferramenta BR Modelo. Nós criamos o diagrama daquele sistema. Na aula de modelagem na modelagem prática, a gente criou o diagrama daquele sistema de rodoviária. Lembra da Império Tour? Muito bem. Então, tá aqui aquele diagrama. Agora, o que você vai fazer com esse diagrama aqui de dar relacionamento? Você vai desmembrar o N para M, certo? Criando a terceira tabela e fazendo tudo que tem que ser feito, igual eu mostrei na videoaula de hoje. Você vai adicionar a AFK nas tabelas N para 1, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês peguem esse diagrama, coloca aí no caderno de vocês, eu quero que vocês façam, apontem, né? Se for, por exemplo, aqui entre poltrona e ônibus, quem recebe a chave estrangeira? Poltrona. Então, faça a setinha aqui, crie um atributozinho aqui chamado ID underline ONI, que é a referência à chave primária, underline FK. Se vocês quiserem fazer isso no BR Modelo, pode fazer também, tá bom? Não tem importância. Depois, adicione as AFK nas tabelas 1 para 1. Então, quando a gente tiver um relacionamento 1 para 1, você vai escolher uma das duas tabelas para receber, né, a chave estrangeira. E, por fim, identifique os tipos de dados. Tá? Esse tipo de identificação de tipo de dados aqui não vai dar para você fazer no diagrama, né? Faça no caderno ou faça aí numa planilha do Excel. Ok? Então, galera, a aula de hoje era isso. Hoje eu passei essa aula, ela tem muito conteúdo de decorar, de saber, então é muito importante que vocês decorem, tá? Tem que saber, tem que decorar isso, não tem jeito, tá bom? E anotar isso, assim, para ficar bem destacado, que quando vocês forem praticar de novo e fazer os exercícios, vocês vão lá no caderninho de vocês, quando é N para N eu faço o quê? Faço isso, tá bom? É isso, galera. Pratiquem, não esqueçam de praticar. Na próxima aula eu trago aqui uma correçãozinha desse diagrama, beleza? Então, é isso. Um abraço e bons estudos para vocês, pessoal.